Tá, a gente falou no último vídeo sobre aquilo que é a atribuição de uma cuidadora. O que é considerado uma atribuição de uma cuidadora, os deveres de uma cuidadora. Hoje nós vamos falar o que uma cuidadora não pode fazer. O que não deve ser feito por uma cuidadora. Então tá, e aí? Tudo bem com vocês, pessoas lindas? O que uma cuidadora não deve fazer? Nunca, jamais. Vamos lá, eu vou passar algumas coisas pra vocês aqui que eu fui adquirindo com a experiência ao longo da vida, né? E aí, depois vocês dizem aí se vocês concordam ou se não, tá? A primeira coisa que, na minha opinião, uma cuidadora não faz. Uma cuidadora não faz. Isso combatendo alguns questionamentos das atribuições de uma cuidadora. Uma cuidadora não é faxineira, ela não é cozinheira, ela não é... A cuidadora não pode se envolver com essas coisas. Isso por quê? Imagine que você está cuidando de um pacientinho com Alzheimer, por exemplo. E esse pacientinho com Alzheimer ainda anda com as perninhas muito fraquinhas, tal. Mas olha, uma característica natural de um pacientinho com Alzheimer, de vez em quando ele vai aprontar. Ele vai fazer alguma coisa que não devia fazer. E aí você tem o espírito da faxineira grudado dentro do corpo, né? Vai querer, de vez em quando, dar uma lavada em todas as janelas da casa, vai tirar todos os móveis do lugar, arrastar tudo do lugar para limpar. Enquanto você está fazendo isso, a sua cabeça está fora do lugar. E aonde é que a sua cabeça tinha que estar? No pacientinho que está lá e uma hora vai aproveitar uma oportunidade dessa para aprontar, tá? Independente do paciente ter Alzheimer ou não, a cabeça de uma cuidadora tem que estar voltado para o paciente. A sua prioridade é ele. Então, assim, diferente de uma empregada doméstica, que vamos supor que você é contratada pela família para cuidar da casa, mas tem um idosinho na casa. Eu sou daquelas pessoas que onde tem um idoso, minha cabeça meio que presta atenção, entendeu? Porque os bichinhos precisam de uma atenção especial. Então, se eu fosse contratada de empregada doméstica, como que funciona? O meu objetivo principal é manter a casa limpa, é dar conta do meu trabalho na casa. Foi para isso que eu fui contratada em primeiro lugar. Mas aí de vez em quando eu dou uma olhadinha lá no bichinho, né? A gente fica meio que de olho lá, tal, porque vai que precisa. Aí você leva um copo d'água, aí você ajuda a ir no banheiro, aí você ajuda a trocar uma fralda, aí você... Entendeu? Mas o foco tá aqui no trabalho da casa. Esse é o objetivo principal de uma pessoa que é contratada para fazer o trabalho doméstico. Eu sou cuidadora. Então, mesmo que eu tenha que cuidar de todo o ambiente do meu paciente, mesmo que eu tenha que manter o banheiro dele limpo, mesmo que eu tenha... Porque não, vamos supor que você cuida de um pacientinho que mora sozinho num apartamentinho, como já aconteceu muito aqui comigo. Então, você vai ter que manter isso em ordem. Tá só você e ele lá, né? Naquele período é só você e o seu pacientinho, a sua pacientinha. Então, você vai manter a pia limpa, você vai manter o fogão limpo, você vai manter o banheirinho limpo, vai manter o chão do quarto do seu pacientinho limpo. Mas você não pode ter o espírito da faxineira, não pode. Porque aí você tira o foco do seu paciente. Então, uma cuidadora não faz faxinas. E eu sou daquela que sou 100% contra misturar essas coisas, entendeu? Então, assim... Se você tá ali naquele dia, se você é contratado direto pela família, porque se for por uma empresa e for comigo, você não faz de jeito nenhum. Mas se você for contratada pela família, e aí isso fizer parte aí do seu combinado, eu aconselharia você a combinar com esse familiar que o dia que você estiver lá para fazer faxina, você vai só fazer faxina. O dia que você estiver lá como cuidadora, você vai estar só como cuidadora. E aí entra o conceito de cuidar dos ambientes. A gente já falou sobre isso, então tá? Não tumultua. Entendeu? Muito bem. Segunda coisa. Uma cuidadora não faz. Ela não faz procedimentos técnicos. Você não... Por favor, tá? Isso é previsto por lei. Não pode.
Você não pode aplicar uma injeção no seu pacientinho. Você não pode passar uma sonda de alívio no seu pacientinho, nem muito menos passar uma sonda, sei lá, uma sonda nasal. Não pode, tá? Então, assim, você é cuidadora, você não tem respaldo técnico. Mesmo que você tenha um Corém, mesmo que você tenha uma formação, eu fiz aí 6 módulos de técnico de enfermagem, eu sei aplicar, não interessa. Se você foi contratada como cuidadora, você não pode fazer essas coisas. Você não pode aplicar uma injeção, você não pode passar uma sonda no seu paciente em casa, não pode, tá bom? Isso pode te dar um problemão no caso de acontecer alguma coisa, não faça isso, tá? Você não pode, terceira coisa, isso é difícil, mas eu tenho que falar, você não pode se meter na vida dos outros. O fato da gente estar vivendo todos os dias ali, no caso das cuidadoras que trabalham aqui comigo, normalmente a gente trabalha, como eu disse, em escala 12/36. Dia sim, dia não, dia sim, dia não, dia sim, dia não, você vai estar lá com o seu pacientinho lá na casinha dele. Se você não aprender, se você não se treinar a ser uma pessoa que se mantém no seu lugar, mais cedo ou mais tarde você se sente no direito a se meter na vida alheia. Entendeu? Porque você tá ali o tempo todo, a gente acaba vendo coisas que não precisava ver, você acaba sendo metido em situações em que não precisava se meter. Então a postura tem que ser minha, a escolha tem que ser minha de manter-me no meu lugar. Então, assim, eu já tive famílias, por exemplo, em que as minhas cuidadoras viram o casal brigando de sabe, situações muito feias pra lá, brigando e batendo boca e não sei o que. Cara, não se mete no que não é problema seu. Entendeu? Não se mete, não se envolva, não fica dando palpite na vida dos outros, não leva o problema da família para casa para outros lugares, não leva para frente o que você ouve na casa dos outros. Seja uma pessoa educada, entendeu? Olha, a não ser que você esteja visualizando ou sendo obrigada a participar de situações que sejam crimes. Então, assim, vamos supor que você está cuidando de um paciente e um filho daquele paciente agride o pai ou a mãe. Isso, na minha opinião, é uma coisa que você não tem como ficar quieta. Eu mesmo sou daquela que já ia ajudar mesmo. Tá, enfim. Numa situação como essa, que envolve um crime, você ficar quieta é como se estivesse participando daquilo. Então aí eu já sou contra, tá? Seria importante tomar alguma providência a respeito, você deixar claro que vai levar isso de alguma forma, né? Mas caso contrário, se meta na vida dos outros, gente. Sabe, se mantenha no seu lugar. Tem gente que é palpiteira, não pode ver nada, que fica falando, fica dando opinião. Nem sempre as pessoas estão interessadas na sua opinião, entendeu? E na minha opinião, nem que esteja. Se a pessoa ficar pedindo demais a sua opinião, eu sou daquelas que vou dizer educadamente, olha, eu prefiro não opinar a respeito, eu respeito muito a intimidade de vocês e a vida de vocês, e eu acho que é um direito de vocês escolher resolver essa situação da forma como vocês acharem melhor, e eu vou me reservar ao direito de permanecer calada. Porque quando você abre a boca, você está dando motivos para as pessoas usarem o que foi dito contra você, entendeu? Então, assim, seja discreta dentro da casa dos outros. Se mantenha dentro de uma postura de discrição mesmo, de não se envolva, não se envolva. Isso não só com relação à família, né, com relação à família do paciente, o próprio paciente, mas também com relação às suas colegas. A gente tem muitos problemas com relacionamento entre colegas que poderiam ser evitados se nós conseguíssemos manter uma postura um pouquinho mais profissional, mais cuidadosa.
E isso a gente leva pra vida, né? Porque se meter na vida dos outros, na minha opinião, é uma coisa feia. Em todas as áreas, entendeu? Mas vamos lá. Uma outra coisa que, na minha opinião, uma cuidadora não pode fazer. Não pode fazer. Você não pode se descompor na casa do seu paciente. O que eu quero dizer com isso? Normalmente você vai chegar na casa do seu pacientinho, se você for uma cuidadora boazinha, uma cuidadora que tem bom senso aí de postura, de cuidados com a roupa e tudo mais, você vai chegar na casa do seu pacientinho organizadinha, né, com a camisetinha, uma calça, né, você não vai chegar lá sem calça, shortinho, entendeu, sainha curta, vestido. Cuidadora não se trabalha com vestido, tá? Cuidadora não se trabalha de saia, mini saia, não trabalha. Porque em algumas situações, a gente precisa de uma agilidade, de uma mobilidade. Seu paciente vai tropeçar em algum momento, vai querer cair, você vai estar lá preocupado com a saia que tá vindo pra cabeça. Não funciona, tá? Uma roupinha ideal para trabalhar como cuidadora é camiseta. Se você tiver um uniforme de preferência, ou a camiseta do uniforme, calça, de preferência uma calça jeans confortável, sapatilha ou tênis no pé, entendeu? E aí você leva um chinelinho na bolsa, ou mantém um chinelinho na casa do seu paciente para momentos de dar o banho no seu paciente e tal, porque é um momento assim mais complicado, né? Você molha tudo e tal, tem paciente que mais dá banho em você do que você nele, né? Então, beleza? Mas você se mantém composta. Para quem trabalha à noite, isso é um problema muito complicado. É muito comum. Olha, eu tive uma situação uma vez, vou contar para vocês. Eu contratei uma cuidadora, tal, para cuidar de uma pacientinha minha, e isso é tudo deixado muito claro quando eu contrato alguém para trabalhar. E aí, eu cheguei de surpresa na casa da cuidadora, da pacientinha, e ela me atendeu de toalha, toda molhada. Eu fico pensando, gente, mas veja no cúmulo da facerice dessa cuidadora. Tá se sentindo em casa, né? E se fosse um filho do paciente aqui? Se fosse um amigo vindo de fora pra ver o dito cujo? Tá lá a minha cuidadora, nuazinha da Silva, enrolada numa toalha, atendendo a porta. Veja se eu posso com uma coisa dessa. Já aconteceu de eu ver cuidadora trabalhando à noite, que chega na hora de dormir, troca tudo e vai dormir de camisola. Olha só que barbaridade, né? E aí, eu digo, de repente, você está trabalhando com um idosinho, a gente já pressupõe que os idosinhos estão vivendo ali na linha limite da história da sua vida. Então, em algum momento, alguma coisa pode acontecer, eu tenho que ser inteligente o suficiente para manter isso na minha mente. Não importa o quão estável esteja o meu paciente, uma hora alguma coisa vai acontecer, entendeu? E aí, tô lá eu, tranquilaça, dormindo ao lado da minha pacientinha, de camisola, tranquila, porque a bichinha não dá trabalho, né? Tranquila, ninguém aparece aqui nunca. Mas aí naquele dia, ela resolveu passar mal. Sei lá, deu uma parada respiratória na paciente dentro de casa. E aí, você não sabe se atende a si mesmo ou se atende a paciente. Você vai fazer o que numa hora dessa? Você vai deixar a sua pacientinha lá morrendo, e aí, antes de atender a paciente, você vai se trocar, né? Porque tem que colocar uma roupa para atender as pessoas. Ou então você atende a paciente e alguém vai acabar chegando ali, vai pegar você de camisola, boazuda, tranquilaça dentro da casa da pessoa. Não pode. Ah, isso pra mim é... Não pode. Não pode. Eu, quando atendia pessoalmente minhas pacientinhas, eu trabalhava à noite, do jeito que eu chegava, eu saía. Nem o sapato pra dormir eu tirava, porque na minha cabeça tava assim, olha, precisou, tô pronta. Não gasto tempo nem pra amarrar tênis, entendeu? Eu tô arrumada. Dormia com o pezinho pra fora da cama, que é pra não sujar a caminha dos outros. Dormia assim, mais ou menos, porque quem trabalha à noite tem que estar esperto, ó. Tem que estar atenta, né? Tem esse negócio de pagar e dormir como se estivesse em casa, entendeu? Então, do jeitinho que eu chegava na casa, eu ia embora no outro dia, né? E assim, eu tô pronta, tô alerta, tô espertona pra tudo. Ninguém vai me pegar de surpresa, não. Entendeu?
Então, os cuidadores não se descompõem na casa do seu paciente. Tá? Se você tem muita intimidade com o seu paciente, passa muito tempo lá, o seu traje pode chegar no mínimo em que você vai usar um chinelinho de dedo para ficar mais confortável, vai usar uma bermuda decente, nada de coisas calças leggings grudadinhas demais e transparentes, não, tá? Você vai se manter de uma forma em que em qualquer situação você não tenha que se preocupar consigo mesma. Você vai estar pronta para atender as necessidades do seu pacientinho, porque é para isso que você está ali. Entendeu o raciocínio? Ótimo! Uma outra coisa que a gente não pode fazer como cuidadora, e isso é uma tentação muito grande, é ficar levando os nossos problemas de casa para a família. Isso principalmente para a família. Não faça isso. Você se expõe, você se coloca numa situação negativa que não vai te beneficiar em nada. Tem gente que tem na cabeça aquela ideia de que falando de todos os seus problemas pessoais e abrindo o seu coração para suas mazelas e as suas dores pessoais, vai ganhar a compaixão da família. Mas via de regra isso não acontece. Via de regra, o que acontece é aquela família, aquelas pessoas vão passar a usar isso de alguma forma contra você em algum momento quando for necessário. Não é inteligente, não é saudável e não é profissional, entendeu? Então, não leve os seus problemas pessoais para o seu trabalho. Isso funciona super em qualquer área, mas como cuidadora, como você trabalha dentro da casa do indivíduo na maioria das vezes, isso é imprescindível. Não faça isso, tá? Quando se trata do cuidado pessoal com o idosinho, eu sempre digo para as meninas, tenham o cuidado, o bom senso de interagir, de ser honesta com eles, porque eles sentem. E normalmente é com o idosinho que vai ter aquela conexão. Ele vai conhecer quando você não está muito bem, assim como você conhece ele, principalmente se esse idosinho for muito lúcido. A minha pacientinha linda, fofíssima, maravilhosa, Dona Aparecida, que faleceu alguns dias atrás, ela era assim, sabe, uma pessoa fantástica. A cuidadora chegava e de olhar pra cara da cuidadora, ela dizia, você não tá bem, né? O que foi que aconteceu? Vamos, me conta, o que foi que aconteceu? Aí ela mesma já começava a escarafunchar e tal. E nesse caso, eu acho super positivo, saudável inclusive, que a cuidadora seja honesta, franca com o pacientinho, mas com equilíbrio. Você não pode chegar para um pacientinho que tá ali amarradinho, coitado, numa condição de vida em que ele não pode fazer nada por você e despejar os seus problemas sobre ele. Você vai enlouquecer o coitado. Se ele gosta de você, se ela tem empatia com você, se ela vai sofrer. Não pode. Você não tá ali para isso, entendeu? Mas ao mesmo tempo você também não pode deixar de ser verdadeiro, porque ela vai sentir que não tem essa ligação com você, que vocês não são amigas de verdade. Então é importante falar algumas coisinhas e demonstrar que você confia nela e abrir o seu coraçãozinho, mas isso com dosagens homeopáticas, assim, sabe, super mega controlada e cuidadosa, porque o que você só quer é criar um vínculo, uma conexão com aquele indivíduo. Você não quer jogar os seus problemas em cima dela e matar a coitadinha de desespero lá, sofrendo por sua causa. Entendeu o raciocínio? Isso é muito importante, né? E aí, assim, uma outra coisa que uma cuidadora não pode fazer de jeito nenhum é deixar o seu paciente para resolver questões pessoais. Então, assim, no meu caso, a gente faz aquela escala de 12x36, você vai estar 12 horas lá com o seu pacientinho sob a sua visão, né? Sob a sua responsabilidade. Em alguns casos,
esses pacientinhos ficam com a família, então são idosinhos lá que moram com filhos, que moram com, sei lá, com netos ou com outros empregados, tal. Algumas vezes estão sozinhos, é você e ele, né? Na minha opinião, olha, para você ser uma cuidadora boa, uma cuidadora excelente, uma cuidadora acima do nível aí da mediocridade, dentro do seu horário contratado, aquele paciente é responsabilidade sua. Você não sai de perto dele para resolver as suas coisas pessoais e deixa o bichinho lá. Ah, não, fulana, você fica com ele para mim aqui só um pouquinho, eu já volto. Ah, o que você vai fazer? Não, eu preciso rapidinho pagar uma conta na lotérica, você chega lá, tá uma fila enorme, né? Não. Eu já tive situações aqui em que aconteceu da cuidadora fazer isso, de sair pra ir cuidar, de fazer alguma coisa na rua, tal, rapidinho, com essa história de não, eu vou rapidinho ali. A cuidadora me disse na época que foi a pedido da família, né, que a filha que estava na casa pediu para ir fazer não sei o que na rua. E nesse período em que ela estava na rua, a idosinha caiu. E aí, na hora de colocar os fatos na mesa, a cuidadora ficou de irresponsável, entendeu? Por quê? É a palavra de uma contra a outra. Ela vai dizer, não, a responsabilidade é sua, você que devia estar aqui, eu não sei cuidar, eu não sei olhar, eu não sei, é por isso que você foi contratada, entendeu? E aí, a idosinha caiu, quebrou a perninha e a cuidadora não estava lá. Às vezes só acontece com a cuidadora junto, mas aí com a cuidadora junto, você é responsável, você assumiu aquilo, você sabe dizer o porquê, você sabe contar o que aconteceu, entendeu? É diferente de você dizer, puxa vida, olha, onde é que você estava? Ah, na quitanda do seu José comprando laranja, né? Ou tava lá na fila da lotérica esperando para pagar a conta de luz da minha casa. Não faça isso. Resolva suas coisas no horário que você não estiver trabalhando. E se você for daquelas cuidadoras, né, como eu tenho algumas aqui, que na minha opinião são até meio ruins na cabeça, as meninas são meio doidas, trabalha mesmo, diretão, arrume alguém para fazer isso. Ou então, paga uma folguista, paga uma cuidadora para cobrir você num horário em que você vai sair para resolver as suas coisas. Não faça isso no horário de trabalho, você está trabalhando com um risco, com uma situação de risco. Não coloque a sua cabeça a prêmio de graça assim, tá bom? Muito bem, mais uma coisinha. Agora é o 7º item, depois a gente repassa, tá? Uma coisa que é inadmissível acontecer, e eu confesso que no comecinho lá do meu trabalho, algumas vezes eu passei por isso também, e assim, aprendi na prática. Não brigue no ambiente de trabalho, não resolva coisas de forma esbaforida e não quebre pau na casa do seu paciente, nem com colega, nem com familiar, não faça isso, sabe? Você deixa um ambiente ruim, pesado e muitas vezes, graças à sua participação ou à sua conduta, o seu pacientinho, que é o seu alvo de cuidado, vai sofrer uma angústia desnecessária. Então, assim, não resolva os seus problemas fora dali. E se é um ambiente que não dá para trabalhar, arrume outra coisa, vá para um outro lugar. Se você, como eu, entende que aquele serzinho ali precisa de você, você já ama ele ama você, e você, por ele, você é capaz de fazer algumas coisas, então essa precisa estar na lista. Não resolva problemas com baixaria, com brigas, com gritos, com palavrões no seu ambiente de trabalho. Isso não devia acontecer em lugar nenhum, né? Porque, na minha opinião, a gente tem que resolver as coisas com uma dama, né? Mas na casa de um idosinho, isso chega a ser um crime. A gente angustia o coraçãozinho de quem não tem autonomia mais para fazer nada, para resolver, sabe? Não façam isso, nunca, tá? E por último,
E na minha opinião, assim, uma das coisas muito importantíssimas que uma cuidadora nunca deveria fazer é fazer comentários pejorativos, negativos do paciente ou de algum dos seus familiares ou de qualquer familiar na frente do paciente ou perto dele. Então você imagine uma situação, por exemplo, você está cuidando de uma idosinha, de um idosinho que está completamente acamado, que já não consegue se comunicar mais, que já não tem interação, sabe? Mas ela tá ali, meu Deus, ela tá ali. É por isso que você tá trabalhando lá, tá? E aí, algumas pessoas, é triste, mas isso acontece muito o tempo todo. Você acaba se esquecendo que o seu objeto de trabalho ali, o seu objetivo, o seu foco é um ser, é uma pessoa, entendeu? Com mente, com coração, com sentimentos. E algumas abestadas conseguem, trabalhando ali, às vezes em cima do paciente, fazer comentários do tipo, eu acho que ela não vai durar mais muito não, hein? Eu acho que, às vezes você pega ali, a paciente está fazendo um procedimento ali e tal, e a paciente está meio, o semblante meio ruim, ou tá visivelmente abatida naquele dia, e aí na frente da paciente você vai falar, olha, meu pai, a fulana hoje não tá bem, hein? Não tá bem. Olha, eu acho que não vai durar muito, não. Cara, isso é de uma falta de ética, de uma falta de compostura, de respeito pelo ser humano. Eu não tenho como explicar isso em palavras. Sério. A gente não pode esquecer. Você não pode esquecer. É uma pessoinha que tá ali. Sabe? Em algumas situações, pode ser que essa pessoinha esteja mais no mundo da lua do que de fato presente. Mas você não tem como ter certeza, você não tá lá no corpo dela, né? Você não tem como ter certeza de que ela não tá prestando atenção em alguma coisa que você tá dizendo, que o que você tá falando não tá atingindo, afetando o emocional dela de alguma forma. Você não tem como ter certeza. Então, assim, regra, lei áurea da vida, cuidado com a sua língua, cuidado com o que você fala do seu paciente, para o seu paciente ou perto do seu paciente. Tá bom, amor? É sério isso. Sabe aquele esquema de empatia? Sabe? Você treina assim. Imagina que é você, exatamente na mesma posição, estando exatamente no mesmo lugar, do mesmo jeitinho. E aí, recebendo aquilo lá da outra pessoa de fora. Você está ali completamente impotente, completamente dependente, completamente necessitada, sabendo em alguns casos, consciente em algumas situações, como a minha lindeza, Dona Aparecida, ela até o último momento ela era extremamente lúcida, uma memória maravilhosa. A Dona Aparecida tinha memória melhor que a minha. Você não pode descuidar dessas coisas, porque aquele ser humaninho está ali, sentindo, recebendo isso, ouvindo isso e, pelo amor de Deus, né? Não preciso nem ficar aqui formatando falas e palavras para te convencer da importância disso. Se você conseguir se colocar no lugar do indivíduo um pouquinho, você vai entender o quanto isso é problemático, o quanto isso é doloroso. E mesmo que você cuide de uma pacientinha com alto nível de demência, com Alzheimer extremamente avançado, ou não importa, é uma questão de ética pessoal, é uma questão de eu escolher ser melhor do que a maioria. Eu não faço esse tipo de coisa, eu não tenho esse tipo de postura, eu não critico os meus pacientinhos
Eu não critico as suas famílias para eles. Eu não faço comentários pejorativos e maldosos perto deles, ou para eles, ou para a família deles. Eu quero ser uma pessoa melhor do que isso. Eu tomo cuidado com as coisas que eu falo, com as coisas que eu coloco, porque eu lido com vidas. E as pessoas são importantes para mim, aquele indivíduo é importante para mim. Como eu disse em outras situações, mesmo que eu trabalhe para alguém que é reconhecido como um ser exportável. Porque é muito comum você lidar com idosos que são cri-cri, azedos, entendeu? Nossa, aquele ser humaninho que de vez em quando você tem que carregar um potinho de açúcar e dar uma meladinha neles, porque os bichinhos tem uns que são meio chatinhos mesmo, e é verdade. Eu não tô aqui pra colocar panos, peneira em cima do sol e iludir você, não, até porque se você trabalha na área, se você já fez, se você tem um avô, você sabe do que eu tô falando, entendeu? A gente vai envelhecendo e fica assim, meio coisadinho, sabe? Com as manias mais exacerbadas, com os negócios mais chatinhos, entendeu? Alguns são bem menos, outros são muito mais, mas como eu disse, todos são dignos, todos são dignos. E eu, como uma cuidadora sublime, uma cuidadora de excelência, uma cuidadora indispensável, preciso saber dessas coisas. Então vou repassar com vocês rapidinho. Primeiro ponto: cuidadora não faz faxina. Segundo, cuidadora não faz procedimentos técnicos. Terceiro, cuidadora não se mete na intimidade dos outros. Quarto, cuidadora não se descompõe, não se desajeita dentro da casa dos seus pacientinhos. 5, cuidadora não leva problemas pessoais para casa, para a família, para o paciente, etc. Sexto, cuidadora não deixa os seus pacientinhos sozinhos para resolver problemas pessoais. Sétimo agora, a cuidadora não briga, não dá bafão na casa do paciente. E oitavo, nunca vai ser negativa, pejorativa, maledicente, língua preta com relação ao seu paciente, na presença dele ou perto dele, entendeu? Se você entender isso, rapaz, olha, você já deu um super mega salto na sua vida de cuidadora, e nós vamos construir uma postura super maravilhosa de cuidados, de profissão, de trabalho. Você vai ser daquelas cuidadoras que o empregador vai querer sempre ter por perto. Você vai ser disputada para trabalhar. E acredite, eu sei do que eu tô falando, tá? Não falta, gente, não falta trabalho para quem faz bem feito, para quem é top na sua área. Nem na minha, nem nenhuma. Tá? Se você é bom no que faz dentro da sua área, você vai ter sempre o que fazer. Aqui não é diferente. Só tem uma coisinha que pesa muito aqui, né? É porque é humanidade, sabe? Esse é um trabalho muito humano, muito humano. Então, aqui, se você não for excelente, se você não for boa, é melhor que você não seja. Entendeu? Melhor que você não seja. Vai trabalhar em outra coisa. Combinado? Pegou o fio da meada? Então tá bom. Muito obrigada pela sua companhia. Fiquem com Deus. A gente se